Como saber se eu estou no caminho certo? Bom, complexo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe uma referência filosófica que diz que quando você estiver no caminho certo, você certamente saberá, né? E curiosamente, essa referência filosófica, ela também traz na mesma linha de raciocínio a ideia de que quando for o caminho certo, muito provavelmente você não se perguntará se ele é ou não o caminho certo. Justamente porque, pelo fato de você estar diretamente alinhado com aquilo que você acredita, com seus valores, com seus princípios, você estaria simplesmente dentro de uma certa plenitude que não colocaria em questão é, a, o quão correto ou quão certo é aquilo que se está vivendo, né? A grande sacada que está por trás dessa ideia filosófica é justamente a ideia de que esse questionamento a respeito de ser certo ou não, muito provavelmente é derivado de um certo incômodo, e esse incômodo seria um sinal, né, sinalizaria a possibilidade de que talvez ele não seja, de fato, o caminho certo. É claro que, como vocês bem sabem, nada é tão simples assim, né? De que quando a gente vai olhar para a vida prática, muitas vezes a gente se questiona, até mesmo como um certo mecanismo de defesa, né? Para que a gente consiga fazer uma leitura, né? Uma autoanálise da nossa própria vida e para que a gente também esteja ali nos prevenindo de uma possível inércia existencial, onde a gente está só existindo num certo automatismo e não prestando atenção necessariamente no que a gente está fazendo, né? Então a gente percebe que existe uma certa contradição entre algumas referências filosóficas e algumas ideias mais relacionadas à própria psicologia, né? Enquanto exercitar esse hábito de ler a própria vida e se questionar e duvidar, né? O que ironicamente também talvez seja uma das principais características da própria filosofia, né? Então a própria filosofia ela tem como talvez principal característica, principal premissa, o ato de questionar, né? De duvidar, esse ato de ter um pensamento crítico que foge das doutrinas, né? Então, para você não estar sendo doutrinado, você exercita sempre o questionamento a respeito daquilo que você está experienciando, que você está vivendo, que está vindo ao encontro da sua própria existência, né? Então, seria uma questão quase que paradoxal existir referências filosóficas que dizem que o caminho certo é evitar questionamentos, né? Isso é bem curioso. Mas a gente consegue extrair um pouco de verdade, eu acho que dessas duas referências, e a gente vai aos poucos percebendo, né, que talvez os caminhos certos eles sejam aquilo que a gente realmente escolhe como sendo certo, né? Então muitas vezes ser certo é simplesmente uma escolha, uma decisão de que aquela é a melhor escolha. Eu falei disso num vídeo, acho que sobre como fazer a escolha certa, mas ao mesmo tempo eu acho que eventualmente é importante a gente se perguntar se nós estamos ainda alinhados conosco mesmo, justamente porque nós somos seres que somos mutáveis, né? A gente vai passando por amadurecimento, por evolução, e a gente tende a ir sempre atualizando as nossas versões e, eventualmente, a gente pode sim passar por um processo de mudança nos nossos valores, na prioridade daquilo que a gente acredita. Então, com o tempo, com as experiências, com o amadurecimento, com a vida como um todo, né? A gente pode sim ir mudando a posição hierárquica nas nossas escalas de prioridades, né? E aí, eventualmente, pode ser que a gente precise recalcular algumas rotas para que elas estejam mais bem alinhadas com as nossas novas versões. Por isso que eu acho que talvez seja importante, sim, a gente fazer essa autoanálise de tempos em tempos, a gente fazer um olhar mais direcionado para a nossa própria vida, para a nossa existência. Claro, com muito cuidado, né, para que a gente esteja fazendo isso de forma responsável, mas em alguma medida eu acho que é sim interessante para que a gente continue sentindo uma certa plenitude
que seria derivada, né, justamente desse alinhamento entre aquilo que a gente acredita, aquilo que são agora nossas prioridades e necessariamente o que a gente está vivendo, né? Porque em muitos casos, né, quando a gente não tem esse alinhamento, quando aquilo que nós sentimos que deveríamos estar vivendo não é o que necessariamente a gente está vivendo, a gente pode sim entrar num processo de busca por esse novo objetivo, né? E aí, para que a gente entre num processo de busca, né, que é um processo, ele não é o fim, né, ele não existe movimento ali, não é um ponto estacionário, né? É a expressão que eu queria buscar, né? Justamente por ser algo contínuo, por não ser um ponto estacionário, por ser um processo em movimento, a gente precisa sim fazer muitas vezes essa transição entre a vida que a gente tinha e a vida que a gente quer buscar, né? Então a gente vê muito esse processo acontecendo ali muitas vezes no final da adolescência para o início da vida adulta, ou às vezes do fim ali daquela primeira fase adulta e caminhando mais para a segunda metade da fase adulta, e a gente vê às vezes muitos processos de ruptura, de mudança, né? Onde Kierkegaard na filosofia tinha descrito como os estágios da existência, né? Então a gente tem ali o estágio estético, ético, enfim. Não vou me aprofundar muito aqui para não ficar muito técnico esse vídeo, mas eu acho que dá para a gente perceber então que essas mudanças, esses processos, que muitas vezes vem acompanhado realmente dessa nossa necessidade de adequar a nossa vida, a nossa realidade às nossas novas versões, é algo que realmente possa nos indicar como algo relacionado aos caminhos certos a seguir, se a gente conseguir discernir muito bem aquilo que a gente está querendo buscar, né? Aquilo que a gente está querendo atingir, e eu acho que talvez esse seja realmente o primeiro passo, né? Mas, como também eu disse, a gente também pode extrair valor em forma de conhecimento da primeira referência filosófica que eu trouxe, justamente porque fora desses processos de alternância, né, quando a gente está no que a gente chama de ponto estacionário, né, e a gente está vivendo ali momentos bons, muitas vezes mesmo a gente não se pergunta se eles estão sendo bons, justamente porque estão sendo bons o suficientes para que a gente nem sequer tenha tempo de questionar se estão sendo bons ou não, né? Então existem sim valor nesses dois pontos da reflexão filosófica, e como esse canal é sobre nenhuma certeza, eu gostaria da opinião de vocês em relação ao que vocês acham, né? O que vocês pensam em relação a isso? Vocês acham que, né, o fato de não se perguntar é um sinal bom, é um sinal ruim, né? Esse questionamento acontece muito com relacionamento, né? Então, tem gente que defende que se é a pessoa certa, você não se pergunta se é, que o fato de se perguntar já indicaria que talvez não seja. Outras pessoas já acham que é o contrário, né? Então, deixa a opinião de vocês. E se possível, se estiverem gostando também, se inscrevam no canal, deixem o like. E no mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.